Sejam bem-vindos à Switch Trader, nosso canal aí, apresentando agora o cenário da semana, cenário semanal, uma visão bem macro mundial. Meu nome é Leonardo Cunha, trader profissional do mercado americano, e eu estou trazendo aqui para vocês de uma forma a cada domingo de tudo que aconteceu na última semana e tudo que vai acontecer na próxima semana, de forma mais detalhada, de forma mais prática, mais educacional, pois eu já tive muitas dificuldades no meu início sobre o entendimento desse cenário. E esse cenário faz com que a gente viva o movimento de uma forma mais real, entendendo se ele pode ser um cenário mais comprador naquele dia, um cenário mais vendedor e assim por diante. Então, aproveite, vamos detalhar bastante tudo isso e nos preparar para a próxima semana olhando cada ponto interessante. Vou tirar minha câmera daqui porque ninguém merece ficar me olhando e vamos seguir essa análise aí. Bom, o que aconteceu na semana anterior? Né? O que aconteceu? Quais eram os indicadores? O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é essa barra aqui que eu coloquei em amarelo, que demonstra qual era a semana. Nós temos aí durante o mês 4 semanas, né? E eu já falei no treinamento que a semana do dia, a primeira semana e a última semana do mês são as duas semanas que mais tem volatilidade por causa dos seus indicadores. E aí, consequentemente, o mercado oscila mais, certo? E essa semana que passou foi a primeira semana do mês de novembro, então nada mais natural ter muita volatilidade. E o que tinha anotado, que eu não tinha anotado, inclusive joguei lá no Instagram, então já aproveitando, antes de dar essa continuidade com vocês aí, pedir para que vocês, primeiro de tudo, inscreva-se no nosso canal, aqui na Switch Trader, certo? E também curta, porque é uma forma de fazer com que a gente possa divulgar cada vez mais o nosso trabalho, a nossa atividade aí, podendo apoiar todos que estão iniciando nessa caminhada com o mercado financeiro, certo? E se você não nos segue ainda no Instagram, vá lá, nos siga no Instagram, Leo Switch Trader. Tem várias coisas que eu fico postando lá, tanto de forma diária, mercado que está acontecendo naquele dia, se segue o que a gente estudou e analisou para a semana, então é muito bacana. E o que eu tinha apontado na semana que foi do dia 3 ao dia 8? Que no domingo não ia ter nada e de fato não teve nada. Né? Segunda-feira é um dia mais fraco, dia de eleição nos Estados Unidos. Né? Terça-feira, um dia médio, porém já inicia ali a questão das apurações. Né? Quarta-feira, um dia bom. Quinta-feira, um dia muito bom. E aí eu já coloco uma observação que foi decepcionante. Né? Não foi muito bom como esperava. Sexta-feira, um dia médio, e esse ponto aí a gente analisa como que foi também. E eu coloquei também duas observações na semana, dois drives que poderia sobressair muito. Um deles, a eleição nos Estados Unidos, as eleições ali, a eleição nos Estados Unidos, e a taxa alvo da Fed, anunciado aí pelo presidente Jerome Powell sobre a redução ou manutenção. Bom, de forma mais detalhada, o que aconteceu para que a gente possa entender. No domingo não teve nada mesmo, nem apontei nenhum detalhe. Na segunda-feira nós tivemos o feriado no Japão, né? E o Japão é um detalhe muito interessante, porque eu venho olhando os indicadores do Japão, porque o Japão é um apoio. Até algum tempo atrás, tem muitos investidores acaba pegando os valores no Japão para utilizar de taxa de juros de países que têm uma taxa maior. Até então, os Estados Unidos com 5%. Então, era mais vantajoso pegar o dinheiro com uma taxa de 1% no Japão, levar para um país que paga mais e retorna o valor. Então, muitos investidores trabalhavam dessa forma. Então, é importante a gente entender como que está a economia no Japão e como que ela vem se movendo, certo? O PMI, e aí está um detalhe, o PMI ele foi a semana, uma bateria de PMI no mundo. Então nós tivemos a PMI na zona do euro, certo? Que estava apontado 45,5 e 46, né? E o PMI na China. O PMI na China tem um detalhe, ele vem após o fechamento do mercado americano.
Esse PMI na China é o PMI Caixin. Ele analisa as 400 empresas, né, para ver como que está a economia na compra dessas empresas privadas na China. No que diz respeito a indicadores da China, eu sou meio cauteloso. Né? Por quê? Porque é um país que a gente não consegue entender se aquelas informações são informações reais, são informações verdadeiras e assim por diante. Já nesse caso, eu acabo analisando como que está as commodities. Por quê? Se a China compra as commodities, compra mais minério, petróleo e assim por diante, significa de duas uma. Ou ela está estocando, ou ela está realmente produzindo. Então, se ela está comprando e produzindo, isso é muito bom, porque daí mostra que o mercado chinês está aquecido e se ela está produzindo, ela tem que vender. E ela acaba vendendo para o mercado externo. Zona do euro, Estados Unidos que é o grande comprador. Né? E nesse caso mostrou que a China tinha uma previsão de 50,3 e veio acima de 50,3 vezes 52. O parâmetro de indicador do PMI, o nível dele é 50. Acima de 50 mostra que o mercado, o indicador está aquecido. Então mostra que a atividade industrial está mais aquecida. Quando ela está abaixo, significa que está desaquecido. Então, mostra que o mercado precisa injetar para que a economia não saia desse parâmetro dos 50. Bom, olhando na terça-feira, nós tivemos as eleições nos Estados Unidos. Diga-se de passagem, eu fiz um vídeo muito bacana que está aí no canal do YouTube, falando o perfil do Trump e o perfil da Kamala. Se a Kamala estivesse apontando na frente nas apurações e tiver ganhado as eleições, o mercado iria se comportar de um jeito. Se o Trump estivesse caminhando em primeiro nas apurações e ganhando as eleições, o mercado iria se comportar de outro jeito. E tem esse vídeo, e esse vídeo mostra o que realmente aconteceu. E por causa desse movimento, deu muito volatilidade neste dia da terça-feira que aconteceu. Na própria terça-feira, nós tivemos também o PMI dos Estados Unidos. E diga-se de passagem, eu quero colocar uma observação aqui. Você que está começando, ou você que já está aí numa caminhada no mercado financeiro, é muito importante você entender sobre política monetária. Mas não é pouco importante, é muito importante. Política monetária mostra como que está a saúde de um país. Né? Aquele país utiliza aquele banco central utiliza dos indicadores, né, PMI, indicadores de serviço, indicadores de produção, indicadores de inflação, para conseguir definir se ele vai aumentar a sua taxa de juros ou reduzir a sua taxa de juros ou até manter a sua taxa de juros. E é com base nesses indicadores que você consegue ter uma visão mais clara, tanto no dia quanto uma visão para você que é investidor a longo prazo. Então se torna muito mais assertivo. E é necessário que você entenda muito sobre política monetária, porque você consegue perceber se aquele país ele está precisando reduzir a taxa de juros para conseguir fazer um pouso mais suave, certo? Ou se ele precisa aquecer a sua economia, né, expandir a sua economia, aumentando a taxa de juros. E o que leva a esse entendimento? Então, se você não faz hoje uma clara análise de política monetária, fica a dica aí que você deve fazer. Tá? Bom, nós tivemos ainda na terça-feira o estoque de petróleo API, e esse estoque de petróleo, pessoal, eu vou observar um detalhe muito grande. O estoque de petróleo API, ele estava o último com menos 0,573 milhões de barris. E ele veio 3,132 milhões de barris. O que eu quero dizer com isso? Petróleo é uma energia que todo país precisa. Os Estados Unidos, ele produz muito petróleo, mas ele produz menos do que ele consome. Então ele precisa importar petróleo. Neste caso, o valor do petróleo nos últimos dias, nas últimas semanas aí, girou em torno de 70 dólares. A gente analisa muito o WTI,
né? O Brent é muito analisado na Europa, já eu analiso muito o WTI. E ele girou em torno ali de $70. $70 é o limite da produção barata. $100 é o limite da produção, o petróleo, o barril do petróleo estando caro, certo? Estando barato, nada mais natural dos Estados Unidos estocar petróleo, certo? Mas até quando o petróleo vai ficar nesse valor? A Arábia Saudita, que é a líder da OPEP, aí, já demonstrou e já falou que vai reduzir, já reduziu a sua linha de produção de petróleo. Isso faz com que menor oferta, consequentemente, maior demanda. Maior demanda, maior é o valor. Hoje estava girando em torno de $70, já está $71, $72. Vamos ver agora no decorrer da semana como que vai ser o petróleo e a sua evolução aí de valor, né? Quanto mais caro o petróleo, também não é muito bom para a bolsa. Então a gente percebe que daí a bolsa vai na contramão, ele é uma correlação contrária, né? Então é bom que a gente sempre esteja acompanhando o petróleo no mercado nesses indicadores. Na quarta-feira, se continuava e continua a bateria de PMI na Europa, na zona do euro, nós tivemos também o discurso da Christine Lagarde e novamente o estoque de petróleo em Cushing. Cushing é um centro de distribuição nos Estados Unidos, certo? Então a gente consegue entender ali como que está o estoque naquele local nos Estados Unidos, que é o Cushing, certo? Na quinta-feira, nós tivemos o indicador semanal de pedidos iniciais de seguro-desemprego. Lembra que eu mencionei sobre a política monetária, que olha vários indicadores? Um deles é a questão de serviço, certo? Como JOLTS, ADP, Payroll, e um deles é o pedido inicial de seguro-desemprego. Ele veio anotado 218 mil e ele teve 221. Então, significa que houve mais pedido nesse seguro-desemprego. Certo? Seguindo, ainda na quinta-feira, e aí foi a grande decepção. Todo mundo sabia que os Estados Unidos ia cortar 0,25 base points. Porém, o pós-anúncio, que é a coletiva do presidente do Banco Central norte-americano, que é o Jerome Powell, foi decepcionante. Não fez nenhum movimento no mercado. Isso vai na contramão do que vinha acontecendo várias e várias vezes, né? Toda vez que ele falava, dava um movimento enorme, né? Nesta quinta-feira, não mexeu. O mercado até gostou, né? Continuou ali, legal, que bom que você seguiu o 0,25 como previsto. Eu não concordei, eu não concordo, por quê? Porque já tinha feito um corte de 0,50, agora um corte de 0,25, só que tem um detalhe, pessoal. E o detalhe tem nome. E o nome desse detalhe é Trump. Trump é um cara que ele é a favor, a sua bandeira, entre seus vários pontos, né, do seu perfil, é a favor do corte da taxa de juros. E se ele quer, ele vai forçar o mercado a levar a esse tipo de corte, significa que nós estamos mais próximo ao alvo principal da taxa dos Estados Unidos, que é 2%. Agora nós estamos 4,75%. E como que está a economia do país? A economia do país ela vem muito forte, ela vem cada vez mais intensa. Superou máximas na semana que passou. E como que vai refletir isso de uma forma econômica para o país? Essa fica a pergunta. Seguindo ainda no que aconteceu durante a semana passada. Na sexta-feira nós tivemos o discurso do Bowman, que é um membro do FONC, né? São 12 membros, e a contagem das sondas Baker Hughes. Novamente, é muito importante a gente seguir olhando a questão do petróleo. Contagem de sondas Baker Hughes, essas sondas, elas têm uma quantidade de sondas que são as perfurações, as produções, né? As extrações do petróleo nos Estados Unidos, e é interessante saber se ela reduziu ou aumentou as suas sondas. Dependendo do local que ela esteja, nós temos muito problema climático. Furacão, tornado e assim por diante. Isso reduz naquela região a sua produção. Reduzindo a sua produção faz com que os Estados Unidos tenham que comprar mais. Comprando mais, move novamente a economia americana. Então, olha, observação aí relacionado ao
petróleo. Vamos lá, vamos seguir mais um pouco. Eu deixei esse gráfico aqui por um detalhe, pessoal. Esse gráfico aqui é o PMI americano. Então, anterior veio, no Invest, você pode acompanhar, tá? Veio 54,9. O anterior, 54,9, veio 56. O que eu quero mostrar com isso? Que realmente a gente tem que acompanhar esses gráficos para entender como que estava em janeiro. Olha como estava em janeiro. Em janeiro estava quase 70, muito acima do nível 50 de referência. Mostrava o quanto o país estava aquecido com seus valores, com a sua linha dessas produções, certo? E agora está vindo 56. Então ele veio caindo, 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 caindo e subiu. Isso aqui foi em janeiro de 2022, tá? E agora, em outubro de 2024, nós estamos seguindo aí a 56, acima dos 50. Então, ainda continua sendo uma economia com esse indicador de atividade industrial aí, acima da sua referência, que é 50. Pessoal, olhando o gráfico Nasdaq, como que foi a semana? No domingo, nem mostrei aqui, mas foi sem nenhum movimento. Segunda-feira, mercado de lado, consolidado, aguardando terça. Né? Na terça-feira, começaram aí as apurações e Trump na frente, enquanto Trump na frente, ó, foi seguindo o mercado com um detalhe importante. Lembra que eu falei que, tem até history lá no Instagram, eu apontando que o mercado ficou girando em cima dos 20 mil pontos. Várias vezes eu falei, para romper esses 20 mil pontos aí, ele vai ter que penar. Vai ter que fazer muita coisa. E ficou nos 20 mil pontos durante um bom tempo. Começou a subir na segunda, terça, na quarta-feira subindo, batendo máxima atrás de máxima. Ele não olhou para trás. Decorrente é o quê? Trump Trader. Esse cara realmente fez a diferença para o mercado. Mostrou o quanto, né, o perfil dele é um perfil de aquecimento à economia. Não seria assim se por acaso a Kamala tivesse na frente. Sem sombra de dúvida, não seria assim o mercado, seria bem diferente. Quando chegou na quinta-feira, que foi o anúncio do Fed, foi mais ou menos por essa região aqui, olha o mercado como se comportou. Ele só deu uma subidinha, entrevista, e o mercado ficou de lado. Mostrou a decepção que foi a entrevista perante a sabonetada que o Jammer, que não tem costume de fazer isso, tá, pessoal? Diga-se de passagem, acabou fazendo. Na sexta-feira, após anúncio do Fed, o mercado deu uma descidinha ali 21.138 e se manteve ao 21.200 e ficou assim durante o dia inteiro. Tá vendo? Você consegue entender, vocês conseguem perceber o quanto é importante acompanhar o mercado, o quanto é importante acompanhar o cenário, tanto macro quanto microeconômico, e acompanhar não só na sua totalidade, né, geopolítica, política monetária, assim por diante, né, o movimento das correlações, das commodities, mas acompanhar no dia. Quem acompanha no dia, aproveita isso. Se você sabe que o Trump poderia estar na frente, você iria saber claramente que o mercado iria aquecer. Certo? E assim por diante. Então, e outra coisa importante que eu estou me lembrando aqui é o seguinte: o mercado hoje, americano, ele está na máxima. Se não tiver nada que continue motivando, o mercado é feito por motivadores. Se não tiver nada ainda que continue motivando o mercado a subir, ele tem um espaço muito grande para realização. E realização é venda. Então o mercado pode bater uma quantidade significativa aí. Como nós vamos entrar agora uma semana morta, qual a probabilidade dessa realização vir? É uma probabilidade grande. Então fica a dica já como que está o mercado para a próxima semana. Seguindo aqui, ó. Esse aqui é o mapa de calor da semana do S&P e detalhe,
NVIDIA na semana fez 9% de alta. Por que fez 9%, Léo? Que houve anúncio, logo no início da semana, que NVIDIA iria começar a estar listada também na bolsa de Dow Jones. Significa que ele vai estar no lugar da Intel, e a NVIDIA hoje é uma potência. Fica a NVIDIA e a Apple ali, ó, sendo as duas empresas mais valiosas de valor de mercado no mundo. Hoje a NVIDIA, dali a pouco a Apple, e um vai trocando de posição com a outra. E a outro ponto de referência também do S&P 500 foi a Tesla, maior investidor da campanha do Trump, né? Diga-se de passagem, a Tesla aí, né, acreditando bastante que o investimento dela não vai ser em vão, né? Por isso, a alta na semana de 27% do senhor Elon Musk. Certo? Seguindo aqui, pessoal. Vamos entrar agora nas correlações. Beber uma água aqui. Vamos lá. Seguindo aqui nas correlações. Nós temos Nasdaq e S&P. Olha as duas como uma fica do lado da outra. Direto, uma correlação completamente paralela. A correlação diretamente proporcional. Pronto, lembrei o que eu queria dizer. Não é inversamente. Inversamente é uma contrária da outra. Nasdaq e S&P caminhando juntas nessa semana. Uma do lado da outra, começou a apuração, Trump na frente, foi subindo o Nasdaq, foi subindo o S&P, foi subindo e uma batendo máxima, a outra também batendo máxima. Então, o mercado muito, muito aquecido com o resultado das eleições norte-americanas, sendo Trump eleito como o novo presidente, novamente presidente dos Estados Unidos. Mas o que eu quero ressaltar aqui nessas duas correlações? Nasdaq e S&P sempre estão ali, uma juntinho da outra. Porém, em especial, S&P esteve à frente. E por que, Léo, S&P esteve à frente? Primeiro de tudo, uma das bandeiras do Trump é formar nos Estados Unidos um cinturão industrial, favorecendo cada vez mais a produção e a indústria nos Estados Unidos. Faz com que as outras bolsas, como Dow Jones, que é uma bolsa industrial, Russell, que é uma voltada às small techs, ela consequentemente, as pequenas empresas, né? Ela consequentemente tivesse mais valor. E elas estão listadas no S&P. Já Nasdaq, e falando das magníficas, a que mais teve ponto positivo foi a Tesla. Por quê? Porque uma das bandeiras do Trump é uma guerra comercial com a China. E um dos bloqueios que o Trump quer fazer é aumentar a taxa na importação dos carros e outros bens produzidos na China. E a Tesla produz carro. Consequentemente, produzindo carro, aumenta a sua possibilidade de venda dos carros da Tesla nos Estados Unidos. E agora, eu também olhando uma notícia, identifiquei que a Tesla tem a produção de celular, colocando aí o celular que vai ser produzido por ela acima até da qualidade do iPhone. Vamos ver. Eu não sabia, sendo bem honesto, eu não sabia que Elon Musk produzia celular. Desculpa se alguém sabia, eu não sabia, né? E tá aí, o cara não fez investimento à toa. Não produziu, não colocou o capital dele à toa na campanha do Trump. Então, por esse motivo, a Tesla sobressaiu muito, que é essa bandeira. Em contramão, outras bigs magníficas não foram bem. Vou destacar uma delas, Meta, Facebook. O dono da Meta foi totalmente contra a campanha de Donald Trump, inclusive ele é contra o Donald Trump. Então, não foi muito bem os papéis da Meta. E nós não podemos esquecer da própria NVIDIA. A NVIDIA nós temos aí, ela utiliza de toda a tecnologia dentro da NVIDIA, boa parte produzida na China, Taiwan
e se vai aumentar a taxa sobre esse país, consequentemente, para ela não é bom. Então, por esse motivo, o Nasdaq não teve a mesma desenvoltura, mas teve uma ótima desenvoltura, né? Mas não teve a mesma quanto o S&P 500, certo? Seguindo, nós temos uma outra correlação e acho que é muito importante, mas é muito importante você olhar o T10, que são os Treasuries americanos, junto com essa correlação do S&P 500. Olha aqui no momento da apuração, quando começou e mostrou o Trump já encabeçando, olha a taxa de juros norte-americana onde foi parar. Ele subiu de uma forma surpreendente. Nesse período, nós sabíamos que o S&P iria subir, Nasdaq iria subir, T10 iria subir. Se fosse o Trump na frente podendo ser eleito. Porque é bom para a Bolsa, em contrapartida a gente sabe que o mercado iria reagir claramente a uma batalha futura do Trump em relação ao T10, em relação às taxas de juros americanas. E tem um detalhe importante que eu falei lá no início, pessoal, que foi o seguinte: o Trump e a Kamala, né, eu expus isso num dos vídeos lá, falando o perfil de cada um, eles têm perfis completamente diferentes um do outro. Um é completamente social, o outro já não. Porém, tem algo em comum entre os dois. O governo dos dois é um governo muito gastador, extremamente gastador. E, consequentemente, eles gastam tanto, mas tanto, né, que já existe um problema nos Estados Unidos que é o gasto fiscal. Já é o gasto. E aí o governo gastando muito e essa responsabilidade fiscal fica como desafio agora para o Trump, para que ele não perca mais. Já superou o valor de $1 trilhão. O governo extremamente gastador. Ah, mas é o país mais rico do mundo. Tudo bem, é o país mais rico do mundo. Mas, por sua vez, mesmo sendo o país mais rico do mundo, ele também é um país que precisa ter o seu controle fiscal para não se tornar uma ameaça futura para os economistas, para quem vai lá e investe no mercado norte-americano. Então, acompanhar o T10 hoje, acompanhar como que está os Treasuries com essa entrada do Trump é fundamental. Seguindo aí nas correlações, pessoal, eu citei também uma correlação aqui, que é o S&P 500 e o ouro. Por que eu fiz questão de colocar o ouro, desta vez, nessa correlação, nessa análise? O ouro é um ativo de proteção. Então, sendo um ativo de proteção, significa que enquanto a bolsa americana sobe, vende-se ouro e compra-se bolsa. Quando tem algum risco, uma tragédia, uma guerra, né, algo que seja muito, como foi a pandemia, inverte-se, compra-se ouro e cai o mercado, cai a bolsa. Então ele é inversamente proporcional. Observe o seguinte, o ouro ele vinha com valor extremamente alto. Quando iniciou a apuração, o mercado reagiu imediatamente, vendendo ouro e comprando bolsa, comprando S&P. E seguiu desta forma e ele continua uma correlação inversamente proporcional. Então é muito importante a gente poder acompanhar o ouro e também, diga-se de passagem, em relação ao perfil do Trump no que diz respeito aos conflitos que estão acontecendo no mundo. Lembrando que o ouro ele é o ativo de proteção, e principalmente quando tem esses conflitos. Pessoal, antes de seguir aqui para essa imagem, antes de nós seguirmos aqui para essa imagem, eu quero pedir para que você, mais um pouquinho de água, porque a gente vai falando, quero pedir para que você siga o nosso canal, certo? Adicione aí o sininho do nosso canal, faça a inscrição, nos ajude aí a colocar cada vez mais o nosso canal em evidência, tá? E se você ainda não nos segue no Instagram, por favor, siga-nos no Instagram, Léo Switch Trader, seja muito bem-vindo, para que a gente possa continuar essa atividade, para que a gente possa continuar seguindo aí essa caminhada, apoiando a todos os profissionais do mercado de investimentos.
Seguindo aqui, pessoal. Trump e o Xi Jinping. Ô, nomezinho difícil para se falar, né? Eu fiz um post lá no Instagram que ele tinha esse texto aqui, ó. Essa é uma clara demonstração de como o governo Biden é um governo fraco. Ele é, porque não acabou ainda. Se fosse a Kamala na frente e a Kamala ganhando como presidente dos Estados Unidos, eu tenho certeza que o primeiro-ministro da China não iria tomar essa atitude que ele tomou, sendo agora o Trump o vencedor como presidente. E o que o primeiro-ministro da China fez? Colocou o seguinte texto: Estados Unidos e China precisam se entender. Para ele, os Estados Unidos e a China precisam urgentemente se entender. Por quê? Porque lembra que eu falei que uma das bandeiras do Trump é uma guerra comercial contra a China? Então, a China viu que o negócio e o buraco vai ser mais embaixo, porque o Trump já mostrou de forma clara que ele não quer e não vai querer largar o osso. Ele é muito forte na palavra dele, no que ele bate doído, certo? E China sabe que é brigar com o maior comprador que tem no mundo. Não é muito bom brigar com o maior comprador que tem no mundo, que é os Estados Unidos. E diga-se de passagem um outro detalhe importante também, que é Israel. Depois que o Trump ganhou, Israel fez uma ofensiva muito intensa, não forte, mas mais intensa, no Líbano e em Gaza. Israel está mais ou menos assim, é o filho mais novo, certo? Meu irmão mais velho ganhou, então agora não mexe comigo que eu estou podendo. E realmente Israel está nesse patamar. Eu acredito muito que algumas coisas vão começar ou elas vão estourar, que eu duvido muito que aconteça, ou elas vão começar a baixar um pouquinho a poeira. No que diz respeito à Ucrânia e o que diz respeito ao conflito entre Irã e Israel. Porque neste caso não é o Biden e não é a Kamala, agora é o Trump. E o Trump já mostrou de forma clara que ele apoia Israel de olhos fechados. Então acho que os caras não vão querer ter um conflito mais significativo hoje com Israel. Vale a pena a gente seguir olhando esse ponto relacionado aos conflitos. Bom, seguindo agora para os indicadores da próxima semana e antes de entrarmos aí nos indicadores da próxima semana, quero pedir para vocês para que a gente possa continuar esse trabalho. Por favor, curte aí o nosso vídeo, não custa nada, dá um curtir aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, para que a gente possa seguir na próxima semana fazendo esse tipo de trabalho, trazendo o que aconteceu na semana passada e na semana. E está aqui ó, uma imagem do nosso Instagram. Então, se você não segue ainda o nosso Instagram, vai lá, siga o nosso Instagram que é Léo Switch Trader, e nos apoie a divulgar cada vez mais esse trabalho, tá joia? Eu posto várias coisas lá no Instagram, é bem bacana, pessoal. Bom, seguindo aqui, ó, como foi a semana? Não, o que promete para essa semana agora? É uma aguinha. Vamos lá. O que promete para essa semana agora? Do dia 10 ao dia 15, pode reparar agora que é uma semana do meio, né? Então são as 2 semanas que vamos entrar agora com menos indicadores. Então significa que podemos ter movimento? Podemos. Esses movimentos podem ser pontuais. Tá? Alguma coisa de realização, mas ou algo que aconteceu que fora dos indicadores, porque nós temos muito menos indicadores para esse período. Do dia 10 ao dia 15, nós temos domingo, nada, segunda, também muito fraco, terça-feira pode ter um certo movimento, quarta, eu considero um dia médio, quinta, um dia bom, pode acontecer algumas coisas boas, sexta, um dia médio. O que eu observo como drive dessa semana, do dia 10 ao dia 15? Discursos. Nós teremos
muitos e muitos discursos nesse período. Além dos discursos, depois de eu explicar com mais detalhes sobre a questão de discurso, nós vamos ter também o PPI e o CPI, certo? Que são os valores comercializados hoje nos Estados Unidos, tanto pelo consumidor quanto pelo produtor. Qual que é a agenda de forma mais micro, olhando de forma mais micro cada um dos indicadores? E antes de falar da agenda, quero observar um detalhe que eu não observei no último vídeo, que foi o seguinte: até março nós temos um mercado abrindo 1 hora mais tarde. Então, em horário de Brasília, o mercado que abria 10h30 agora está abrindo 11h30. Consequentemente, os indicadores também estão ficando 1 hora mais tarde. Tá? Então, eu observo vocês, sempre cuidado, né, com a bolsa americana que abre agora às 11h30. E há 2 semanas atrás nós tivemos balanços fortíssimos, muito legais, das magníficas, algumas magníficas. Mas a semana passada nós tivemos balanços, mas nenhum que sobressai. E essa semana nós tivemos balanço e nenhum, né, que vai entrar agora, que sobressai. Então, nessa semana nós não temos balanços interessantes. Domingo, não tem nada na agenda. Segunda, nada na agenda. Terça nós vamos ter o relatório da OPEP. Pessoal, eu falei bastante sobre a questão da produção e estoque de petróleo. Esse relatório é um relatório que muito nos interessa para saber o que vai dar nesse relatório da OPEP relacionado à produção, principalmente da questão da Arábia Saudita. Certo? E não vamos confundir produção com reserva, são duas coisas diferentes no que diz respeito ao petróleo. Certo? Na terça-feira, discursos, né, dos membros do FONC, lembrando, são 12, certo? E aí vai ter do Waller, vai ter do Barkin, vai ter do Kashkari, vai ter do Walker, certo? E depois eu vou falar desses nomes, mas guarda eles. Quarta-feira, CPI nos Estados Unidos, mais um discurso que é do Logan, discurso da Christine Lagarde. Não sei se está errado esse da Christine Lagarde, acho que já foi, acho que eu acabei deixando isso sem querer. E novamente estoque de petróleo API. Olha o estoque de petróleo aí. Quinta-feira, PIB. Por isso que eu falei que poderia ser uma quinta legal, né? Terceiro quarter dos Estados Unidos. Vamos analisar como está a produção dos Estados Unidos, se vem com esse aquecimento. Ainda vão ter a semanal pedido de seguro-desemprego, estoque de petróleo e discurso do Powell. Na quinta-feira tem o discurso do Powell. Vamos ver se aquilo que ele estava falando no anúncio lá da taxa permanece. O que vai ter desse discurso aí? Se tem alguma coisa diferente? Vamos olhar com bastante carinho, porque na quinta-feira ele decepcionou. Vamos lá, pessoal. Japão vai ter também o PIB terceiro quarter, certo? E China, vendas no varejo. Pessoal, China, vendas no varejo, sai depois do fechamento do mercado na quinta-feira. E é importante a gente analisar como que vai estar a vendas no varejo na China para conseguir entender se aumentou ou diminuiu. Se aumentou a venda no varejo, China está produzindo mais. Você entendeu agora a questão das commodities? Para ela produzir mais, ela precisa das commodities. Só que como que foi as commodities nessa semana que passou? Certo? Não foi muito interessante. Tá? Sexta-feira, núcleo de vendas do varejo nos Estados Unidos. Isso é importante também. E depois a contagem das sondas Baker Hughes na sexta-feira. Por que eu pedi para que a gente olhasse com bastante carinho os membros do FONC? Esse aqui é um gráfico chamado dot plot, que é o gráfico de pontos, que é sempre feito, apresentado pelo Federal Reserve, junto ao seu relatório, e mostra qual que é a visão dos membros do Fed, do Fed, como a visão deles relacionada à taxa de juros. Então nós temos aqui o ano 2024, 25, 26, 27. Como que os membros estão vendo a esse corte de taxa de juros? Que é corte a gente já percebe. Essa mesma imagem eu trouxe aqui para o lado para a gente visualizar melhor.
Então, no ano 2024, os membros ficam aí, né, entre o valor de 4,25 e 4,50. A grande maioria fala que vai girar nesse, né, vai fechar o ano nesse patamar aí. Já para 2025, tem um empate entre 3, 3,25, entre 3,25 e 3,50. Então, lá pelo 3,25. A meta dos Estados Unidos é 2%. Porém, tem um detalhe. Nós temos aí a eleição, né, dos Estados Unidos, onde Donald Trump agora é novamente o presidente. Esse gráfico de pontos, ele é fornecido trimestralmente. Então, é fornecido em maio, junho, setembro e dezembro. Esse aqui foi fornecido em setembro, dia 18 de setembro. Muito me interessa saber agora o gráfico de pontos de dezembro, para saber se houve alguma alteração dos membros do Fed ou se permanece com essa mesma visão relacionado a 2025. E aí vai outro detalhe. O que nós vamos ter? O que nós teremos nessa semana? Muitos discursos. E esses discursos que vamos ter nessa semana, talvez já mostrem um sinal de como eles estão vendo o mercado para dezembro. Então, aí cabe a tamanha importância de acompanhar esses membros e esses discursos. E, Léo, qual deles é mais interessante olhar? Aí eu venho para essa outra imagem aqui. Vamos pegar um nome aqui, vamos ver lá. Quem que vai falar? Aqui vamos pegar o Waller. Vamos ver esse cara. Waller, ele é um cara que... Aquele. É um cara que ele é membro votante, votou em 2023, 24, ele é permanente, né? 25. Qual que é o perfil dele? Ele é um cara mais hawk ou é um cara mais dove? O que é hawk e dove? É um cara mais duro? É um cara mais assertivo ou ele é um cara mais tranquilão? Então, mais sabonete. Não. O perfil mostra que ele é um cara mais duro. Que se ele falar tem que cortar, ou tem que subir, ou tem que se manter, ele é firme. Ele fala o porquê, ele é um cara mais decisivo. Então, é um cara que quando fala, muitas das vezes o mercado olha com mais cuidado, com mais carinho. Certo? Vamos ver o outro. Tem outro aqui que vai falar Kashagari. Esse cara. Tá aqui na lista? Tá. Opa, é o último. Olha o jeito que ele é. Ele é o mais hawk que tem. É o cara mais duro. Porém, ele só foi o membro votante em 2023. Em 2024 e 2025 ele não vota. No entanto, apesar de ele não votar, mas a fala dele é uma fala mais dura. E aí tem que perceber como que o mercado, talvez ele não tenha influência sobre o voto, mas possa ter influência sobre outros membros, certo? Em membros que principalmente que são membros mais dove. Talvez esse membro olhe e fale, putz, o Kashagari falou dessa forma, né? Então é um cara que seja interessante acompanhar. Pessoal, olha essa imagem com bastante carinho, tá? Acompanhe essa imagem aqui com bastante carinho, principalmente nessa semana que nós vamos ter muitos discursos, porque acredito que possa ser muito bom para a gente perceber como que o mercado vai se comportar durante esta semana. Então, nós temos dois indicadores interessantes, que é o PPI e o CPI, e também os discursos. Fora isso, pessoal, não é um momento de apertar a compra e a venda em excesso. É uma semana que teve muita compra, então a possibilidade de realização está muito intensa. Compensa a gente olhar com bastante cuidado e ter cautela para essa semana que nós vamos ter, certo? E, novamente, eu peço para você, gostou do que você viu até agora, de todo esse trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês? Então, curte aí o nosso vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Se não estiver seguindo ainda no Instagram, vá lá, siga no Instagram e nos ajude a divulgar esse trabalho para que na próxima semana a gente continue fazendo com tanta paixão, com tanto carinho. É uma coisa que eu já fazia, estou agora divulgando o que eu faço, porque é isso que me ajuda muito a ser mais assertivo,
A ideia do cenário é fazer com que a minha técnica vá de encontro com o que eu entendo que possa estar acontecendo naquele dia, naquele momento, sobre o mercado dos ativos que eu trabalho. Hoje nos Estados Unidos eu trabalho com Nasdaq, S&P, ouro e petróleo. Então, essa leitura toda que eu faço tem este ponto de análise. Deixa eu ver mais um pouquinho. É isso aí, pessoal. Deixa eu pegar uma água agora. Que eu falei bastante. Mas tá aí. Muito obrigado. Agradeço de todo o meu coração a oportunidade que eu tive aqui para passar para vocês essas informações. Agradeço muito. Sejam novamente bem-vindos. Aguardo aí no próximo domingo a gente vai fazer de novo esse movimento semanal, visando o que aconteceu na semana e na próxima semana já se preparando. Lembrando que durante a semana eu posto muitas coisas no Instagram, coisas bem interessantes sobre o mercado. Às vezes eu deixo aberto, inclusive essa semana eu acho que eu vou abrir algumas vezes no período da manhã, sala ao vivo. Então você vai poder acompanhar como que está meu gráfico, o que, que eu estou olhando, se eu estou achando que vai estar sendo mais consolidados, se eu estou achando que vai ser mais de realização, se o mercado vai bater mais ali e vender. Então é uma possibilidade de você estar me acompanhando também. Me ajude a divulgar mais. Estou sendo repetitivo de forma proposital para que a gente possa fazer com que esse Instagram e esse canal do YouTube dispare o quanto antes. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.